Vamos estudar o livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. A matéria de hoje, capítulo 12. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa matéria está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 5. No item 5, ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderá fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade, eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja que nessa expressão consta uma verdade de que, à medida que o ser humano vai nascendo e renascendo, ele vai aperfeiçoando suas qualidades, ele vai adquirindo conhecimentos e melhorando sobre as coisas espirituais, nas virtudes do seu aperfeiçoamento. Daí, ele vai se aproximando na consciência, o despertar de que o reino de Deus está dentro de cada um. E de acordo com esse despertar, na consciência de que o reino de Deus está dentro de cada um, o ser humano consegue manifestar o reino de Deus na vida prática, vivenciando esse reino de Deus de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus. O princípio da pluralidade das existências é uma das mais belas expressões da misericórdia do Pai. Pluralidade das existências significa a parte em que o ser humano encarna e reencarna diversas vezes. E no longo das existências, então, para que o espírito se aperfeiçoe, ele aprimore, vá se iluminando, necessário muitas e muitas existências na Terra, para que, no contínuo aperfeiçoamento, ele vá evoluindo nesse conceito de iluminar a própria alma. Por isso, o princípio da pluralidade das existências é uma das mais belas expressões da misericórdia do Pai. Criado simples e ignorante, o homem recebe do Supremo Criador infinitas oportunidades para atravessar o deserto do primitivismo até alcançar as planícies verdejantes da harmonia e do equilíbrio, onde colherá os frutos sazonados pelo progresso obtido em seu processo de reencarnação, condição inerente ao espírito em sua escalada evolutiva. Veja que, portanto, no fato de nascer e renascer muitas vezes ao longo dos milênios, esse homem vai aprimorando o espírito, fazendo com que a sua alma se ilumine através das diversas experiências, no aprendizado, nas lições, nas diversas oportunidades, e vai aperfeiçoando as qualidades de Deus na alma. No Divino Dicionário, a palavra reencarnação está escrita em letras luminosas, referência da bondade de Deus, que tendo dotado a criatura de livre-arbítrio, reconhecer a necessidade de cada um nascer e renascer, quantas vezes se fizerem necessárias para que assimile em sua intimidade os valores que referenciam o progresso do espírito. Veja que reencarnação, portanto, é uma verdade que todo ser espiritual
sabe ou deve saber. Aqueles que negam a reencarnação, mesmo que assim o façam, não deixa de seguir esse princípio, porque Deus é amor, Deus não leva em consideração a negação que o ser humano faça, nem de Deus, nem dos princípios estabelecidos para o progresso do espírito, porque faz chover o sol, não, o sol não chove, a chuva e o sol, né, para todas as pessoas, independente se adoram, respeitam ou acreditam em Deus ou não. Portanto, a reencarnação é uma verdade e é um princípio que permite ao ser humano aprimorar, melhorar as suas qualidades, melhorar o seu conceito das coisas espirituais. Consta no livro chamado Senda Redentora, de Gilberto Freire, orientado pelo espírito Adamastor, que o rei Balduíno de Jerusalém, ele reencarna como o rei da França, rei Luís da França. Daí, ele também passa a ser o mentor espiritual de todos os demais reis da França. E um outro que começou aquele grupo denominado os Templários, ele foi o primeiro Grão-Duque. Depois ele teve que nascer como rei de França, neto desse outro rei Luís, para estabelecer uma forma de acabar com os Templários. Ele foi o fundador, o primeiro Grão-Duque. Depois, em vista da necessidade de tirar o poder que esse exército dos Templários adquiriram, então o primeiro Grão-Duque, ele renasce como rei de França. E, juntamente com o Papa, que na primeira constituição dos Templários era o Papa Bernardo. Daí, o Bernardo também, ele teve que renascer como Papa de novo, para, junto com o rei de França, eliminar os Templários. E conseguem, porque o último Grão-Duque foi colocado na prisão sob as ordens do Papa e do rei de França. E com isso eles conseguiram eliminar os Templários. Então veja que depois esse Papa Clemente, primeiro foi o Papa Bernardo, depois foi o Papa Clemente. E depois esse Clemente, ele renasce na Europa como Francisco Tasso, que foi um grande escritor e literário. Posteriormente, esse mesmo espírito, ele renasce no Brasil, na época da escravidão, como escravo. E contribuiu para que a princesa Isabel, observando o grandioso trabalho desse escravo, que se tornou um sacerdote, verificando as qualidades desse sacerdote, que era negro, veja que a princesa Isabel, inspirado e confirmando tudo que ela admitia a respeito das qualidades dos homens negros, e estabeleceu a lei do ventre livre, né?
a lei dos sexagenários e, posteriormente, a lei áurea de libertação dos escravos, que se deu em maio de 1888. Então veja que o ser humano nasce e renasce diversas vezes pelo princípio da reencarnação. Então, reencarnação refere-se à bondade de Deus, dotando a criatura de livre-arbítrio e que reconhece a necessidade de cada um nascer e renascer, quantas vezes se fizerem necessárias para que assimile em sua intimidade os valores que referenciam o progresso do espírito. Muitas das vezes, é o próprio espírito que escolhe se vai reencarnar ou não. Ele tem o livre-arbítrio, ele pode escolher. E muitas das vezes, obtendo a autorização e permissão dos mentores espirituais, ele consegue escolher a família onde quer nascer e o que ele vai representar na vida material carnal. O homem encarna e reencarna, cumprindo na exatidão da lei, por meio do processo de aprendizagem, os programas de ajustamento aos sentimentos e às virtudes que balizam o caminho que os conduzirá ao reino do céu. Então veja que é uma situação onde Deus, o Criador do Universo, na sua infinita bondade e misericórdia, permite que o ser humano encarne e reencarne, cumprindo exatamente a lei. Consta que um homem, ele casou-se com uma determinada jovem e não foi um bom marido. Ele acabou fazendo misérias, prejudicando a família. Numa etapa posterior, ele reencarna de novo como marido dessa mesma mulher, não é? E a mulher sempre foi uma grande devotada a esse homem. Só que na vida anterior, quando ela soube que o marido estava praticando as estrepolias dele, ela planeja uma situação de muita dor e sofrimento para o santo marido daquela época anterior, não é? Sem que ela tivesse essa intenção, o cavalo em que ela andava, de repente o marido caiu e sem que ela tivesse essa intenção, o cavalo foi para cima do santo marido e o eliminou, matou, não é? Na vida posterior, esse mesmo homem torna-se marido de novo. Só que esse marido, ele provocou de novo a coisa negativa, porque estava no espírito dele. Ele planejou roubar o próprio pai. O pai era muito rico e queria que ele se casasse com outra moça. Mas como ele insistiu de casar com essa mulher, o pai praticamente o deserdou. E uma noite ele planejou assaltar o próprio pai. E planejou junto com um companheiro. Só que o companheiro foi armado e a intenção dele não era fazer alguma maldade para o pai, era simplesmente assaltar, roubar o cofre. No momento que eles estavam roubando o cofre, o pai repentinamente apareceu e o amigo dele acabou tentando matar aquele homem que era o pai dele. Ele, de surpresa, ataca o amigo companheiro e consegue. Porém, o pai, ele foi em cima do próprio filho. Aí ele, sem querer com a arma, acaba matando o próprio pai. Veja que situação caótica. Então ele foi
numa determinada época, foi aprisionado, permaneceu na prisão, adoeceu e acabou falecendo. Posteriormente, ele renasce de novo na família daquela mesma mulher que foi a esposa da vida anterior dele. Só que ele nasce na condição de neto dela, ainda nessa vida. Veja que situação difícil, né? Então, o homem encarna e reencarna cumprindo na exatidão da lei, por meio do processo de aprendizagem, os programas de ajustamento aos sentimentos e às virtudes que balizam o caminho que conduzirá ao reino do céu. Portanto, o ser humano fica aprisionado praticamente numa linhagem se ele tiver entrado numa situação difícil, provocado muita dor e sofrimento a si e aos outros. Então fica praticamente atrelado àquela linhagem, àquelas pessoas. Na verdade, quando o ser humano vive muito bem, aprendendo, aprimorando, cumprindo a sua missão adequadamente, regularmente vai reencarnar sim, mas numa família totalmente diferente e desconhecida. Só reencarna na mesma família, na mesma linhagem, se mantiver uma situação de karma, de pendência muito grave. Em sua experiência no corpo físico, não deve esquecer que a cada momento, precioso pelo valor do tempo, é cercado de chance de recomeçar, modificando as atitudes que não forem condizentes com os ensinos do digníssimo Mestre Jesus Cristo, jamais desdenhando suas responsabilidades consigo mesmo e com o Pai, que se acha representado pelo próximo. Veja que, na experiência do corpo físico, Deus oferece inúmeras oportunidades de recomeçar, de modificar-se nas suas atitudes. Veja que Deus coloca exatamente de novo na mesma convivência as pessoas com as quais tiveram grandes problemas no passado. Exatamente pela necessidade do recomeço. Numa determinada época em que um médico ele estava praticando a sua experiência no aprendizado nas técnicas de cirurgias cerebrais. Era um neurocirurgião. Ele e um amigo, eles tinham uma clínica onde praticavam o treino para que se tornassem exímios neurocirurgiões. Porém, para isso era necessário ter pessoas que pudessem se submeter a essas cirurgias. Como os dois não eram assim pessoas muito decentes, tinha uma conhecida, uma mulher, que trabalhava como secretária da clínica, e ela arregimentava, ela convocava, ela capturava crianças das redondezas e levava para o sacrifício, para o treino desse critério de neurocirurgião, né? Então praticaram muitas coisas erradas. Depois de alguns anos, muitos anos aliás, eles renascem de novo aqui na esfera da Terra. O companheiro, os dois cirurgiões, nessa vida, na vida atual, estão vivos, de novo como neurocirurgiões. O companheiro como pai, o médico como filho, a secretária como esposa do jovem médico, e uma das pessoas que foi sacrificada
na experiência, nasce como filha. E essa filha nasce com um problema cerebral, irreversível, chamado microcérebro, uma coisa assim. Não é? Então, pergunta-se, por que numa família todos são médicos, inclusive a mãe também é médica. Todos são vô, marido, esposa, médicos. E a filha com esse problema de cérebro e crânio. Não é? Então veja que em sua experiência no corpo físico, não deve esquecer que é cercado de chance de recomeçar, modificando as atitudes que não forem condizentes com os ensinos do digníssimo Mestre Jesus Cristo. Jamais desdenhando as responsabilidades consigo mesmo e com o Pai. E o Pai que se acha representado pelo próximo. Veja só. Então, no processo de reencarnação, o ser humano encontra o caminho da transformação. Desde que conscientizados, continuem no caminho do bem. Em geral, antes de reencarnar no mundo espiritual, sabendo das falhas cometidas e das graves pendências que carregam em suas almas, o espírito depois de reencarnado, ele procura resgatar todos os débitos ou vivendo de uma maneira mais criteriosa. Isso ocorre com frequência, porque graças a isso se explica a melhoria do espírito na evolução de sua alma. Assim, na execução do bem, deve procurar refletir o amor na mais pura manifestação de caridade, compaixão, fraternidade, respeito e compreensão. Na execução do bem, no serviço de amor ao próximo. É a melhor forma de resgatar todos os itens errados que eventualmente ainda estiverem na alma. Por determinação superior, a reencarnação é contínua oportunidade de renovação, de transformação da consciência do espírito, que sinaliza suas necessidades de refazer em seu mundo íntimo conceitos e pontos de vista movidos pelas energias comprometedoras do egoísmo e do orgulho. Portanto, caso o ser humano não queira se reencarnar, ele vai se recusar a reencarnar dentro daquelas pessoas as quais ele tenha prejudicado no passado. Ele reluta em reencarnar. Caso ele não queira reencarnar, compulsoriamente ele será colocado de qualquer maneira no meio daquela família. Porque somente dessa forma ele consegue se transformar. Primeiro, ele não quer. Segundo, ele teme, né, por estar no meio de pessoas que ele tenha prejudicado no passado. Isso ocorre com certa regularidade. Tinha um espírito vingativo que queria se vingar de duas pessoas. E desde criança, esse espírito vingativo vinha vigiando essas duas crianças. Como eram pessoas conhecidas desde o passado, quando se tornaram assim jovenzinhos, em torno de 16, 17 anos, começaram a apresentar uma terrível atração de uma paixão entre os dois. E aquele espírito vingativo do mundo espiritual, ele fomentava uma forma de atração irresistível entre os dois. Veja o que o espírito estava fazendo. Só que, como todos os espíritos sabem, nesse processo de atração física, ele é capturado e, dessa forma, ele passou para o ventre daquela jovem. E no processo de reencarnação. Né?
Intuitivamente, o pai da jovem sabia quem era aquele que estava sendo colocado no ventre. Sabia se tratar de um terrível inimigo. Ele sentia, pressentia, não tinha certeza, mas pressentia. Por isso ele brigava todos os dias para a filha abortar. E ela afirmava que eu saio de casa, mas não quero abortar, vou viver com a vovó. Né? E a vovó, com muito custo e habilidade, consegue fazer com que aquele pai se acalme e aceite a situação. Né? Veja só como o espírito é capaz. Consta que quando os espíritos rodeiam pessoas envolvidas em questões de atração física, que os espíritos devem tomar cuidado para não serem capturados. Né? Todos os espíritos sabem disso. E todos os espíritos, visando de um lado ao proveito das vibrações espirituais emanadas das pessoas que têm atração física, eles acabam deixando que sejam capturados. Né? É um deslize que cometem. Eles acabam perdendo aquele cuidado e são capturados. Por isso, assim, na execução do bem, deve procurar refletir o amor na sua mais pura manifestação de caridade. Por determinação superior, a reencarnação é contínua oportunidade de renovação, de transformação da consciência do espírito, que sinaliza a sua necessidade de refazer esse mundo íntimo conceitos e pontos de vista movidos pelas energias complementadoras do egoísmo e do orgulho. Portanto, no processo de reencarnação, ele aprimora as suas qualidades. Se forem inimigos do passado, naquele período em que o espírito permanece no ventre da mamãe e nos primeiros anos de vida, devido ao afeto, ao grande amor dedicado principalmente pela mãe, faz com que aquele ímpeto vingativo, negativo do passado se transforme. Né? Pode ser que a partir dos 14 anos ele venha a manifestar os ímpetos negativos do passado. Contudo, pela transformação recebida através da mamãe, ele consegue amenizar e modificar em muito as qualidades negativas. Ninguém, em lugar algum, em situação alguma, vivenciará a felicidade que a paz propicia se não alcançar, pelo esforço e real querer, os patamares evolutivos explicitados pelo Cristo em sua brilhante passagem pelo planeta. Portanto, o processo de evolução, de progresso, de melhoria das qualidades da alma é livre escolha de cada um. E através dessa situação que diz, não é? Ninguém vivenciará a felicidade que a paz propicia se não alcançar pelo esforço os patamares evolutivos explicitados pelo Cristo. Então, cada um, de acordo com as suas obras, de cada um é preciso fazer o esforço de progredir, de melhorar-se. É preciso nascer e renascer, encarnar e reencarnar, para vislumbrar em mundos acessíveis a toda a criação de Deus o encantamento de que só usufruirão as almas que se elevaram pela vivência dos sentimentos nobres. Portanto, a cada oportunidade na escola da vida, sem dúvida, procuramos evoluir e, aproveitando o máximo da melhor forma o tempo disponível. Por isso que cada um de nós devemos nos esforçar para buscar no Evangelho do Senhor Jesus o modelo com que devemos viver
praticando a caridade, o amor, o serviço do bem ao próximo. Todos indistintamente são agraciados com idênticas oportunidades, mas objetivando o crescimento do espírito, também são respeitadas suas opções no que diz respeito aos mandamentos sagrados. Todos têm a mesma oportunidade. Todos conseguem manifestar suas qualidades através do esforço e o desejo de melhorar-se a cada dia. Porém, o Senhor Jesus, os benfeitores espirituais, Deus, eles respeitam o livre-arbítrio de permanecer na ociosidade, na rebeldia, na criminalidade, nas doenças, nas coisas negativas. O espírito não retrograda, ele não cai, mas ele não avança, ele permanece estagnado. E, pior ainda, todas as coisas negativas praticadas, consciente ou inconscientemente, permanecem gravadas na alma à espera de transformação. Ou seja, veja quanta dor o espírito tem que passar pela situação em que conscientemente não queira avançar, pratica o mal. Por isso, objetivando o crescimento do espírito, também são respeitadas suas ações. Né? Deus é amor, Deus sabe esperar e aguarda infinitamente a transformação do ser humano. Né? Portanto, devemos aproveitar todos os momentos e seguir o sagrado mandamento que o Senhor Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, considerando Deus no interior de todas as pessoas, podemos respeitá-las, amá-las, procurar servir sempre ao bem, visando a felicidade de todas as pessoas. É assim que se constrói a própria felicidade. Muito obrigado pela sua atenção. Agora vamos realizar a oração. Peço a você que se acalme, concentre a sua mente e acompanhe mentalmente a oração. Senhor, elevando o nosso pensamento ao Senhor Jesus, observamos em todos os cantos muitas dores e sofrimentos. As pessoas vivendo na miséria, necessitando do profundo amor de Deus, rogam aos céus ajuda e amparo. Neste momento, conscientizando-se da nossa identidade com Deus, visando a estabelecer o sublime reino de Deus no coração, rogamos a Deus nos instrua no caminho do bem e que todas as nossas atividades sejam pautadas sempre em benefício do próximo, que não tenhamos nenhum ímpeto de maldade e que todas as questões negativas do passado sejam transformadas com as nossas decisões de caminhar segundo o Evangelho do Senhor Jesus. Agradecemos toda a orientação, proteção e bênçãos e pela oportunidade de renovação. Assim seja, graças a Deus. O livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, bem como os pedidos de oração que você pode fazer para os seus problemas e as consultas espirituais online você pode fazer através desse site. Deus abençoe sempre. Obrigado pela atenção.